Você está sem áudio, querido, sem áudio. Boa noite, Andréia, agora sim. Boa noite, gente, boa noite, audiência. Prazer imenso estar de novo conversando com vocês nessa primeira semana, não é, em que o Lula já está no governo, já está de posse, o ministério já está praticamente formado, e então uma boa semana que nós estamos vivendo. Estão tentando, né, Andréia? Atrapalhar a nossa semana, né? Estão fazendo o que podem para tumultuar e para nos deixar preocupados. Mas eu acho que a gente tem que zelar para manter essa alegria que começou, eu acho que começou a ficar incontrolável no dia da posse, né? Aquela posse maravilhosa, com aquela calma, com aquela tranquilidade, com aquela felicidade toda. E a gente não pode deixar passar esse sentimento tão precioso, tão raro. Então, acho que é importante isso, dos pesares, É. apesar deles, nós temos Apesar que. dele, não é? É verdade. Olha, Mário, E, eu olha estava só, aqui. deixa eu te falar uma coisa. Eu vi agora uma piada de uma pessoa que disse que foi ao Palácio do Planalto e perguntou, que disse que queria falar com o Bolsonaro. Você viu essa? Não, Não, aí a recepcionista dizia, não, o Bolsonaro já não está mais aqui, ele não trabalha mais aqui, ele já não é mais presidente da República. Passou meia hora, a pessoa voltou lá e perguntou de novo para a mesma recepcionista, queria falar com o Bolsonaro, e com a mesma resposta. E depois, mais uma vez, mais meia hora, a pessoa perguntou de novo no Palácio do Planalto, queria falar com o Bolsonaro. E a recepcionista falou, mas eu já falei para o senhor, não, mas é tão bom ouvir que ele já não está mais no governo, que eu estou voltando aqui para poder aproveitar mais uma vez esse prazer tão grande. realmente, eu queria fazer isso também, porque, olha, Mário Vitor, Bolsonaro foi embora, veio aqui um sol maravilhoso, ainda estou aqui em Brasília, então sábado estava um dia feio, mas o domingo, aquele sol, então foi um dia realmente para o Lula brilhar. Mas com isso veio já a nossa imprensa tradicional, que não perdoa absolutamente nada. Antes da gente começar, eu hoje fiquei um pouco assustada, porque eu sou de São Paulo, né? Estou em Brasília, mas eu sou de São Paulo, e eu vejo a forma amigável como eles tratam das notícias no que diz respeito ao governo de São Paulo. Continua naquela mesma blazer, né? São blazerzinhos. Agora, já veio um jogo muito pesado, né? São 3 dias de governo. Eu já ouvi notícias, né, de que o governo já acabou, de que tem emissoras que vão tirar o apoio, de que o mercado quer dizer, como é que a gente vai controlar essa imprensa que ela fez o golpe, ela foi responsável por essa política de ódio, né? E agora ela está aí perdida. São 3 dias, a gente ainda está feliz, né? Ainda está sendo construído esse governo. Aí a gente já entra na nossa pauta. Andréia, eu não sei se todo mundo concorda, mas eu acho que tem muita gente nervosa, muita gente ansiosa com essa primeira semana de governo. Acho que a gente devia ficar zen, ficar mais tranquilo, não reagir a todas as notícias que aparecem, não dar, vamos dizer, vazão a um nervosismo, a uma ansiedade exagerada. Eu acho que a gente devia tentar acalmar os ânimos de parte a parte. Todos os personagens políticos tentam se adaptar, nós mesmos, os partidos, a mídia, tentam se adaptar à nova realidade, procurar um espaço, procurar uma forma de posicionamento. E há muita insegurança no ar. Há insegurança do nosso lado, vamos dizer assim, do lado das forças que apoiaram a Frente Ampla e a eleição do presidente Lula, e há muita insegurança da parte da direita, da mídia conservadora e da direita tradicional, e para não falar da extrema direita. Então, há muito ainda, muitas questões estão ainda para ser respondidas em relação a qual vai ser cada personagem se pergunta qual vai ser a posição que eu vou tomar
nessa nova conjuntura? Qual vai ser a posição que os outros, meus adversários, meus competidores, meus aliados vão tomar? Então, há uma espécie de variação, assim, ciclotímica até. Você veja o noticiário da Globo News, noticiário da Globo, há críticas misturadas a elogios, há reportagens que são, digamos assim, até abonadoras do novo governo, perguntas até constrangedoras de tão adesistas que elas são. Acho que alguém perguntou a Marina Silva, acho que foi na Globo News, perguntaram a Marina Silva assim, o que a senhora vai fazer para acabar com essa devastação criada pelo governo Bolsonaro? Quer dizer, aquela rolada de bola, sabe, pronta para a Marina Silva chutar. E hoje eu soube que tem uma matéria bem favorável também sobre a destruição no Palácio da Alvorada criada pelo Jair Bolsonaro. Quer dizer, também, é claro, tem que ser mesmo, tem que ser feita essa reportagem, tem que mostrar a destruição e o desrespeito pelo patrimônio público democrático republicano que é o Palácio da Alvorada. Mas também há noticiário bastante crítico em relação ao próprio Jair Bolsonaro e às manifestações golpistas. Então, convivem registros em diferentes direções nesse momento na mídia conservadora. Alguns deles são ferinos, né? Alguns deles realmente parecem que nós estamos reincidindo no pesadelo que aconteceu desde as manifestações de 2013. 2013, Às perfeito. vezes, até os mesmos termos são usados. Você já reparou? O vocabulário é muito significativo em relação aos ânimos que esses articulistas, que esses analistas, ou mesmo que as reportagens procuram imprimir ao noticiário. Isso é muito intranquilizador. Mostra mesmo que é possível que a gente vá viver de novo, talvez, até por hábito, porque o uso do cachimbo faz a boca torta, então é possível que isso aconteça, que de novo a gente tenha que conviver com uma oposição altamente tóxica, altamente conspiratória, mesmo sabotadora da democracia por dentro dos instrumentos da democracia. É possível que a gente venha a viver situações que nos são muito traumáticas, e isso já cria uma enorme, como é que eu posso dizer, paranoia. Paranoia, verdade. Uma grande dor antecipada, uma antecipação da dor protetiva, uma certa proteção antecipatória. Vamos colocar a cabeça vamos dizer assim, no congelador, vamos esperar um pouco mais, as coisas se acalmarem, governar, as coisas acontecerem. Amanhã tem uma reunião importante do Ministério, e vamos deixar com que essa atitude reativa que a mídia conservadora teve, a gente chamava de mídia golpista, até os termos a gente não sabe mais como é que vai usar. Como é que vai colocar, mídia conservadora, se é mídia de direita, civilizada, se é mídia golpista, se é mídia burguesa, a gente não sabe ainda como vai usar. Mas uma coisa importante é dizer o seguinte, essa mídia, Folha, Estadão, TV Globo, Globo News, Veja, ela se unifica em relação à seguinte questão. Já está colocada em dúvida a seguinte problema político. Quem é que vai ser o centro da oposição ao governo Lula? Vai ser o bolsonarismo ou vai ser essa direita, digamos assim, que já esteve abrigada sobre o bolsonarismo, mas tenta se manter agora, criar uma alternativa independente em relação ao governo, em relação ao Bolsonaro? Já foi bolsonarista, mas não é tradicionalmente bolsonarista, não faz parte do núcleo do bolsonarismo, que está em crise política em termos de liderança, com a ausência do seu líder, sim, e com a derrota, e com a ascensão ao poder do Lula de forma tranquila, de forma, digamos, natural, relativamente calma. Então, há uma crise, há uma pergunta. E
Andréa, é habitual que essa direita, digamos, mais civilizada, que inclui até os tucanos, veja que parte dos tucanos, importante, a maioria dos tucanos aderiu ao bolsonarismo. Sim, É sim. natural que essa direita agora ela é uma espécie de referência sempre para a mídia conservadora. Então há uma disputa aberta Uhum. entre Sim, as tem. vertentes e há uma competição também para ver quem vai ser o opositor, digamos, mais radical, quem vai nuclear a oposição ao governo Lula. Você Há acha essa que o Mourão tem chance, Mário? Porque ele tomou esse lugar na hora que ele fez a fala final, enquanto ali aquele pronunciamento, enquanto o presidente em exercício. Porque, por outro lado, a gente tem um PL que fala assim: olha, nem sei se eu vou pagar mais o salário, porque entende que, né, já não dá, não é mais essa liderança. Ele perdeu ali 2 meses. Eu lembro do Aécio, você lembra? O Aécio, na segunda-feira, ele já estava ali falando que Dilma nem governaria, não é? Exato. Abriu, questionou as eleições, questionou as contas, questionou o resultado, sem base, qualquer base documental. Aécio foi, digamos assim, atuou sem qualquer condição em toda a linha possível, né, de forma absolutamente inédita, desde o reinício do período democrático com a Constituição de 88. Então, agora fica a questão: o bolsonarismo nem assim consegue se articular, não é? De uma maneira, digamos assim, tão orgânica, organizada, estratégica, pensada, refletida. O bolsonarismo não consegue se articular desse jeito. É quase como se fosse um homem sem estratégia, um general sem estratégia, sem conseguir conhecer o campo e estabelecer um plano de luta, de guerra, de ocupação e de vitória. Agora, o que existe é uma desarticulação, não é? E você me pergunta, e a pergunta é muito boa, o Mourão, que você acha? O Mourão, me parece que ele não tem a habilidade política, o traquejo político, a pegada política capaz de unificar um campo grande, sabia? Um campo largo, um campo amplo. Ele não consegue nem mesmo manter boas relações com o próprio presidente da República, ex-presidente da República, graças a Deus, nem com seus filhos. Ele é uma espécie de freelancer, ele joga sozinho, ele é um jogador que se isola muito também. Nem seria, veja bem, é tão inábil que ele nem chegou a ser cogitado para ser candidato a vice-presidente de novo na chapa do Bolsonaro. Ou seja, eu não creio que ele tenha condições, apesar de ter a ambição, que ele tenha condições de políticas de nuclear esse campo. Eu acho até que a forma de organização do bolsonarismo não comporta uma estrutura de oposição parlamentar, política, muito consistente. Ela depende tanto do chefe que, sem a presença do chefe, a estrutura acaba não conseguindo funcionar nos canais institucionais normais do parlamento, dos partidos, e com uma, vamos dizer assim, uma espécie de racionalidade que percorra toda a cadeia de hierarquia e a cadeia de política, como que a capilaridade que necessita uma atuação política racional. Eu não acho que isso seja o jeito do Bolsonaro, não. Eu acho que ele Não. vai ficar É. funcionando com declarações esporádicas, eu tenho a impressão, com polêmicas internas ao grupo dele, e na expectativa de que, e essa é uma expectativa totalmente plausível, de que a longo prazo, a médio prazo, o nome dele será de novo aquele que vai ser o estuário da oposição ao petismo pela essa extrema-direita mais radical. Apesar Mas dele
Pode falar, André. Não, não, desculpa. Então, isso se ele não for, porque um dos medos, assim, um dos maiores temores do Bolsonaro é que ele se torne inelegível, para além da prisão, mas que ele se torne inelegível, né? Então, ainda tem esse temor. Mas eu queria puxar uma questão, Mário, que eu acho que é tão importante, porque a gente percebe o fenômeno que veio de 2013, que depois veio, né, que veio com a fala de Aécio, que veio com a postura do Moro, que veio com a postura, né, enfim, dos poderes, né, que levam a gente a um golpe que retira a Dilma, que retiram direitos depois. A gente tem que criar agora, né, em 2023, uma Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Para a gente fechar aqui, eu sei que falta pouco tempo, mas não é? Eu acho que para a gente fechar, isso mostra a necessidade de a gente manter em alerta as forças democráticas e que isso é uma luta permanente, não é? Eu te devolvo. Nós estamos vivendo, não é, e convivendo com uma estrutura organizada de sabotagem da democracia, com ações, com conspirações, com atos que são como, por exemplo, atentados, ameaças, não é? E isso demanda, não é? Eu tenho a impressão que essa procuradoria estará ligada à Advocacia Geral da União, salvo engano. E então essa será uma sessão, claro que a democracia, nós não estamos. É preciso perceber o seguinte: nós estamos vivendo em tempos normais. Nós não estamos vivendo em tempos comuns. Nós experimentamos um período de graves ameaças ao Estado democrático de direito no Brasil. Diz-se até que nós estamos vivendo um estado de exceção permanente, não é? E, diante desse estado de exceção permanente, é necessário que o Estado se defenda, é necessário que as instituições se defendam, que essas pessoas que tramam contra a democracia e que atentam contra indivíduos, instituições, governos, essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Não é uma questão, Andréia, de opção ou de vontade, é uma questão de obrigação do Estado, a sua própria defesa. Claro que, em sua missão de disputar poder com o novo governo e buscar a liderança da oposição ao mesmo tempo a esse governo, a direita e a mídia procuram ver em qualquer iniciativa dessas desrespeito, o oposto delas. Vem desrespeito à democracia, vem manipulação por parte do PT e do governo, vem interferência ilegal e indevida, mas isso será, obviamente, esclarecido. Eu tenho a impressão que, com diálogo, isso poderá ser esclarecido. Há muita marola no ar, não vamos nos deixar impressionar e reagir a qualquer estímulo que esses setores, de forma, vamos dizer assim, sorrateira, ainda durante o chamado período de lua de mel em relação ao governo que começa, né, em que há uma espécie de boa vontade, deveria haver uma espécie de boa vontade, até para que o governo pudesse começar a funcionar, não vamos nos deixar levar por esse tipo de estímulo. Há um grande governo, há um longo governo, há uma grande luta pela frente, vamos guardar nossas energias e deixar que as coisas comecem a funcionar sem que a gente tenha que reagir a cada um desses estímulos. É verdade. Eu vou confessar que eu reagi a um estímulo que me deixou um pouco assim incomodada, né? Eu tive que concordar com o Reinaldo Azevedo, que coloca ali essa crítica à imprensa, não é? A imprensa tradicional, né? Tem 3 dias, vamos dar um crédito, por favor. A primeira coisa que a imprensa tradicional fez lá atrás é falar: olha, primeiro temos que ver como ele vai governar para depois fazer a crítica. Então, faça a mesma coisa agora, não é? Eu acho que isso que é necessário. Mário Vitor, muitíssimo obrigada pela sua presença. O prazer foi meu, Andréia. Grande abraço, grande beijo para você e uma satisfação imensa conversar de novo com essa grande plateia. A gente se vê logo. Perfeito, então. Obrigada, viu, Mário? Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Enquanto isso, eu já vou colocar aqui Paulo Moreira Leite e Alex Sonic, mas eu vou ler aqui os comentários, agradecendo aqui todas as pessoas que mandaram aqui para a gente
o superchat, vamos lá. O Júlio César Beraldi